O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Eu digo pro lado, eu digo pro outro, sou brasileiro, tem a gíria, tem o jogo solto. O jogo solto. E o grito de Excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja novamente bem-vindo a mais uma edição do Esporte na Rede. Deixa eu começar o programa de hoje aqui pedindo 3 desculpas a você. Hoje são 3 desculpas. A primeira é a voz do apresentador, que veio gripado hoje fazer o programa. Paciência, acontece. Doenças sazonais e outonais. E o vírus de influenza está aí. A segunda desculpa é pelo horário do programa, né? Que a gente começou só um pouquinho atrasado, quase meia hora atrasado, imagina. Mas a gente fez isso em homenagem à convidada dessa noite, que merece passar aqui 1 hora com a gente pra gente fazer uma entrevista agradável e fazer esse esporte na rede pra você. E a gente sabe que depois você vai acabar assistindo aí, quando fica sob demanda, quando fica armazenado no nosso site do esportenarede.org. Então a gente pede desculpa pela voz, pelo atraso. A terceira eu vou pedir diretamente pra convidada, você já vai entender por quê. Hoje o Esporte na Rede fala de Copa Libertadores da América, Campeonato Paulista, que começou aí no último final de semana, né? Pô, começou de verdade no último final de semana. O Campeonato Paulista mudou vento horrível, agora teve pelo menos algumas partidas decisivas. E também tem Fórmula 1 com o nosso Paulo Arnaldo Lima, tem torcedor na rede, tudo claro, com a sua participação. Então se comunique com ela, nossa simpatia da bola, Luciane Bruno. Boa noite. Boa noite, Leandro. Espero não ter te passado a gripe na semana passada. A culpa é da senhora, a senhora me deve uma desculpa Espero hoje. que eu não tenha passado para você. Boa noite a você de casa, boa noite aos nossos comentaristas, o Bruno e o PA, e a nossa convidada, a Soninha, que está aqui hoje, depois de um baita trânsito, depois de se perder graças ao nosso apresentador. É a terceira desculpa, né? depois eu dou. Depois do GPS errado, chamado Leandro Martins, estamos aqui mais uma terça-feira aqui com o nosso querido Esporte na Rede. Então você de casa pode participar e deve participar. Você participa aqui pelo site da UpTV, na opção Participe, e você manda a sua pergunta, o seu comentário, não esquecendo de se identificar, né, mandar o seu nome e cidade. Lembrando você de casa também, se você está assistindo a reprise do programa pelo site ou pelo YouTube, você pode também entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o pgmesportenarede@gmail.com. pgmesportenarede@gmail.com. Você também tem esse canal aí com a gente, mais um contato, tá? Lembrando você aí de casa também que nós estamos no Facebook, eu estou aqui em tempo real ao vivo com você, conversando o tempo todo. E também temos uma enquete dessa noite que é a seguinte, tá? Só que antes eu tenho da semana passada aqui para passar, que eu vou falar para vocês. Manda. Da semana passada foi a seguinte: quantos brasileiros avançam para as quartas de final da Libertadores, na opinião de vocês aí de casa? Tivemos aqui as opções 1, 2, 3, 4 ou 5. Né? Tivemos aqui 60% dos votos acham que 3 aí brasileiros vão para as quartas de final da Libertadores, 30% acham que 2 vão para a final da Libertadores e 10%, né, acham que 1 apenas vai. As opções 4 e 5 ninguém votou, então não tem ninguém muito otimista, digamos assim, achando que 4 ou 5 brasileiros passam aí para as quartas de final da Libertadores. Nessa semana nós temos outra enquete para você votar. Você entra aqui no site da UpTV na opção enquete e, claro, vota a nossa enquete da noite, que é a seguinte: quem fará a final do Campeonato Paulista, aí na sua opinião? São Paulo e Santos, São Paulo e Mojimirim, Corinthians e Santos, ou Corinthians e Mojimirim, aí na sua opinião. Então entre na opção enquete e vote aí pra gente na enquete. E claro, estou aqui esperando a sua participação, como sempre, não é mesmo, Leandro? Com certeza. Na hora de falar do Paulistão, a gente vai passar aqui a enquete com os comentaristas, com a Soninha. Mas lembrando que esses palpites aí, todos que a gente dá, Copa Libertadores da América, se você entrar lá no nosso blog, via nosso site, esportenarede.org, e clicar lá no nosso blog, você vai ver todos os prognósticos da Taça Libertadores da América que nós fizemos, todos os comentaristas, inclusive a senhora Luciane Bruno, até a final. Sim. E o legal, eu tenho aqui, eu anotei, cada um conseguiu um campeão diferente, pra ver como a gente tá concordando aqui no programa. Ó, o PA deu Atlético Mineiro, o Alexandre Aníbal, nossa enciclopédia que hoje não tá aqui, deu Olímpia do Paraguai. Eu quase caí da cadeira quando eu vi essa. Você ganha na Mega Sena sozinho, se Olímpia ganhar. Você ganha na Mega Sena sozinho se o Olímpia ganhar essa Libertadores. O Bruno deu São Paulo, Capenga, não sei como. Eu dei Vélez Sárcio, falando no final com o Grêmio, acredite se quiser. O Grêmio deu pro Arthur e a Luciane deu Corinthians. Então acompanhe lá o nosso blog, vamos ver quem é que vai acertar essa brincadeira. Com a gente É legal nessa que noite. a briga tá boa aí. Vamos ver quem vai acertar. Com a gente nessa noite também, nossos comentaristas, a acidez da bola, Bruno Gonçalves. Olá, Bruno. Boa noite, Leandro. Boa noite, Luciane. Boa noite, Soninha. É um prazer tê-la aqui.
Boa noite para você, internauta, que está acompanhando a gente aqui no Esporte na Rede, mais uma vez, mais uma terça-feira. Meu destaque inicial, Leandro, não podia ser diferente, foi a má partida da seleção brasileira, mais uma vez, ao retorno ao Mineirão, né? Teve partida, deu sono, a gente assistiu aquele jogo horrível. O Neymar, mais uma vez, não foi bem pela seleção brasileira, não gostei do jogo do Neymar, mas não é só o Neymar que não foi bem. A seleção brasileira, em tese, jogou mal, o Filipão não teve tempo de armar a seleção brasileira, e não é culpa do Filipão não ter tempo, Leandro. Como você vem falando, discutiu comigo no Facebook, internauta, falando que a culpa era do Filipão, não montou o time corretamente, é um técnico ultrapassado, o técnico que não tem um estilo de jogo europeu, como o Bayern de Munique e outros, mas o Filipão é o Filipão, e acredito ainda que ele vai fazer a seleção brasileira jogar um futebol melhor e ser campeão do mundo aqui em 2014. Com 2 anos só, interromperam o ciclo do Mano Menezes. Quero ver o senhor postar essa coluna no blog na quinta-feira, se tiver coragem, para eu rebater na mesma quinta-feira à tarde. Vamos lá, na mesma moeda, hein? Vamos pra briga. Tá saindo faísca aqui, a viu? velocidade da bola, Paulo Arnaldo Lima. Boa noite, Leandro Martins, boa noite aos meus amigos do Esporte na Rede, boa noite, Soninha, seja bem-vinda. E boa noite a você, internauta do Esporte na Rede, mais uma vez aí, você que teve paciência, aguardou a gente aí por 30 minutos, legal para um feriadinho aí amanhã, né? E o nosso internauta... Ótimo feriado no meio de semana. Ótimo feriado no meio de semana, sempre muito legal. Bom, vou dar um destaque inicial sobre a Fórmula 1. O Fernando Haddad, né? Algumas semanas atrás eu falei da questão de Interlagos estar ameaçado, talvez a FIA não renovar, né, o contrato. Mas o Fernando Haddad entregou alguns documentos aí para a FIA e tudo indica que será renovado até 2020 e teremos então o GP do Brasil em Interlagos. Vamos ver se a FIA, né, vai aceitar todas as condições, mas a gente espera que algumas obras e que a FIA também aceite dentro da realidade do Brasil, né, o que pode oferecer para que a corrida continue sendo das melhores pistas do mundo, né? Você gosta? Eu gosto muito de Interlagos por causa do formato de Interlagos, né, do circuito em si. E Interlagos ali é muito bom para a região paulista, para os paulistas que acompanham, é importante para o Brasil. Agora ir para Santa Catarina, como estavam falando, talvez, longe aí para a gente acompanhar a Fórmula 1. Pode acontecer, existe essa possibilidade lá no Beto Carreiro, né? Ah, tá louco, hein? Bom, e mais um destaque aqui rápido, breve, é que teremos a Fórmula Indy, né, no próximo final de semana, então o São Paulo vai estar agitado, vai estar aquele trânsito na sexta-feira. Você gosta de automobilismo, né? Eu gosto, só que também o transtorno fica também... O cara que mora na Zona Norte. Mora ali próximo, né, então vai ficar ruim, mas a corrida acaba compensando para o fã aqui, então vai ser uma corrida legal, vamos ter 3 brasileiros, o Tony, o Elinho e a Bia, a gente vai ficar na torcida aqui pelos 3, o Elinho que está liderando a Fórmula Indy, Leandro. Legal, a terceira desculpa dessa noite eu vou dar agora à Soninha Francini, pela indicação do caminho, que eu vou recuperar no e-mail para saber se dei uma indicação boa ou dei ruim, mas a sua assessora, não lembro se foi a Lília Maricélia, me perguntou, vem pela Anchieta e faz o quê? Aí eu indiquei a partir da Anchieta. Mas tudo bem, Soninha Francini está aqui no Esporte na Rede hoje, quero só passar um breve currículo da Soninha, que claro, é obviamente muito conhecida, mas passou aí por MTV, TV Cultura, ESPN Brasil, Sistema Globo, CBN de rádio, AOL, Folha de São Paulo, colunista do Caderno de Esportes, né, da Folha Online no blog, GNT, hoje tem coluna na revista Vida Simples, não é isso? E também escreve o blog gabinetesoninha.blogspot.com, muito legal por sinal, que eu acessei lá, foi vereadora por São Paulo em 2004 e concorreu às eleições para a Prefeitura da capital paulista em 2008 e 2012. Boa noite, Soninha, obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede, apesar de tudo. É que eu desliguei o celular, porque eu ia fazer o seguinte, pegar as indicações que ele mandou de como chegar aqui e desafiar o telenauta, qualquer um, a chegar aqui, seguindo aquelas indicações. Mas tudo bem, da próxima vez você mora ali perto do EMB, é isso? Isso, Não, eu moro na Zona Oeste, portanto, marginal então, GT. Da próxima vez a gente vê se você me explica o caminho, mas bom. Pedido de desculpas número 1, eu também tô com a voz ridícula. Ontem eu passei o dia inteiro de molho, péssima, gripe horrorosa. Desculpa, número 2, o programa atrasou por minha causa, se bem que, né, eu ainda falei, começa sem mim. Não, 15 minutos você tá aqui, ó. Tava lá na Rua de Ramos ainda, para quem sabe geograficamente onde nós estamos. Tudo bem, tudo bem. Mas seja bem-vindo aqui ao Esporte na Rede, Soninha. Queria que você, se pudesse, aproveitasse a sua carreira. Eu não sei se eu posso chamar de ex-jornalista, porque de repente você volta. Eu sou ex-tudo. Hoje você continua afiliada, ao PPS. Ex-MTV. Agora é ex-PPS também, atual MD. Também ex-PPS? Atual MD. Porque mudou a legenda, né? Mudou a sigla. Mas eu queria que você traçasse, se for possível, brevemente, um panorama do jornalismo esportivo brasileiro, na sua opinião.
principalmente tentando fazer a diferença entre TV aberta e TV fechada, porque aqui a gente sempre foi muito crítico de algumas coisas que acontecem na TV aberta, os programas circenses, os programas com piadas exageradas, e a gente, como não tem rabo preso com ninguém, não tem nenhum problema de falar isso aqui. Inclusive o Juarez Soares falou muito isso, estreou um programa na Rede TV agora, que particularmente não gostei muito, também achei o nível bem mais ou menos, continuando quase na mesma, né, criticou, mas continua quase na mesma. Queria que você, então, da sua visão, por ter passado por um dos mais respeitados canais esportivos desse país, na nossa opinião Todos nós gostamos muito, que é a ESPN, que traçasse esse panorama pra gente, por favor. Olha, dá para passar puxando alguns destaques, assim, tipo o infográfico. A TV aberta já teve um papel, tem ainda um papel super importante na difusão de alguns esportes, por exemplo. Quer dizer, se a TV aberta não acompanhar a liga de vôlei, o basquete, não acontece nada em termos da sustentação do esporte mesmo, entendeu? É muito mais fácil você conseguir patrocinador quando você tem a garantia de exibição do mínimo das semifinais na TV aberta. E o que a TV aberta, na época do Luciano do Vale, fez pelo vôlei no Brasil foi decisivo, cara. Agora, a TV aberta não é jornalismo esportivo, exceto aqui e ali. A TV aberta é espetáculo. Isso é só entretenimento, no seu entender? Só não é no meu entender, no entender deles. Eu lembro da época da cobertura do Pan-Americano no Rio de Janeiro, e eram problemas que não acabavam mais, né? Tem algumas coisas que passaram até batido, porque era final de softball, por exemplo, que a gente quase não acompanha. A final de softball não aconteceu, porque a cobertura não tinha ficado pronta, e choveu pra caramba e ficou uma lama só. Imagina um absurdo que é uma final de uma determinada modalidade não acontecer por problemas com as instalações. E não é um problema inesperado, coisas acontecem, né? Um vendaval levou o telhado. Não ficou pronto. Aí eram aquelas filas enormes para entrar, ingressos esgotados, e quando as pessoas entravam, metade do auditório da plateia estava vazia, quer dizer, da arquibancada vazia. E os colegas nossos da ESPN na época, comentando com o pessoal da Globo, pô, mas como assim, né? Vocês só mostram o jogo em si? Aí um deles falou assim, não, sabe o que é? Falando numa boa, assim, expondo a visão dele. Não, é que para vocês é jornalismo, mas pra gente é espetáculo. Então, não é nenhuma análise, entendeu? É uma descrição de como eles veem. O esporte para eles é um negócio e um espetáculo. Assim, no mesmo grau, né, de importância. Para a ESPN, é claro que o esporte é um negócio também. A gente depende do esporte bem sucedido para que o jornalismo esportivo exista, lógico. Mas não é essa a ordem das coisas, né? Primeiro espetáculo e negócio, e em segundo lugar jornalismo. A ESPN, eu falo que a ESPN porque eu trabalhei lá, mas enfim, vale a TV a cabo de um modo geral, tem um outro compromisso, tem outro enfoque, né? Não escolhe que vai passar o jogo treino do Corinthians em vez da semifinal com o Santos. Bom, qual foi a final? Cruzeiro e... Final de qual campeonato? Boa pergunta. Final recente que o Cruzeiro estava disputando e não passou. Bom, enfim, basta não ter um time de São Paulo ou do Rio de Janeiro numa final de Sul-Americana, de Libertadores, seja o que for. Eu lembro do Goiás, né? A Globo passa o jogo do Corinthians que tiver, entendeu? O do Flamengo, o jogo que tiver. E se não tiver nenhum jogo desses, passa tela quente ou qualquer coisa do gênero. Mas é incrível. Um seriado, enfim. A TV aberta vai passar uma final de Libertadores, nem que seja um time mexicano contra um time colombiano. Acabou. Então o compromisso é com o esporte e com o aficionado por esporte. Não é o compromisso com o maior número possível da audiência, que aí sempre vai ser a Corinthians ou Flamengo e alguma outra coisa aí para, assim, numa situação muito excepcional. Não é à toa que o slogan da ESPN sempre foi, chamou o fã de esporte, né? Foi a ESPN que começou, e informação é o nosso esporte, no caso da ESPN. Vai, senhores, vamos lá. Vamos lá. Sonia, a minha pergunta, você que concorreu à prefeitura, não vou fugir da política, vou ter que fazer uma pergunta de política. Essa semana, ou semana passada, o Arthur Zanetti foi à Globo e deu uma entrevista falando que iria disputar Olimpíadas aqui no Brasil por outro país. 3 dias depois, chegou toda a aparelhagem que ele necessitava para treinar. E você viu aquilo, acredito que você deve ter assistido a matéria, e visto que onde ele treinava era precário a situação.
Você, acompanhando o que o Haddad, o que as outras prefeituras da cidade de São Paulo vem fazendo, dá para ter um panorama que daqui a 2020, 2024, São Paulo vai ter, por exemplo, um atleta olímpico ganhando Olimpíadas. Você acha que dá para a gente acreditar que o Brasil vai ser um país como os Estados Unidos, por exemplo, uma potência olímpica? E no caso dele é São Caetano, né? No caso dele é São Caetano, mas eu estou colocando a cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo é gigantesca, e engloba aí a grande São Paulo. Né? Olha, dos últimos 10 anos para cá, vamos dizer, gestão da Marta, do Serra, do Kassab, do Haddad não dá nem para contar ainda. A estrutura de São Paulo para o esporte olímpico melhorou muito. A Marta já deu um trato lá no Centro Olímpico. Depois o Serra melhorou muito. Depoimento da Magic Paula, que trabalhava lá e viu como as coisas... Eu tive lá algumas vezes, mas não conheci tão profundamente assim. Eu vi de fato que a Marta melhorou bastante. E depois, pelo depoimento da Paula, que o Serra melhorou muito. E algumas coisas continuaram melhorando ainda na gestão do Haddad, a pista de atletismo estava bem judiada. Isso falando do Centro Olímpico do Ibirapuera. Você melhorou, deu estrutura, deu mais estrutura. Fez mais estádios, mais ginásios? Reformou a estrutura que já tinha, que estava muito detonada e podre, depois de Maluf e Pita, destruído, né? Então a Marta começou a reformar e o Serra e o Kassab avançaram bem. Mas isso é um centro olímpico. Aí você já tem mais um centro construído aqui, outro construído. É pouquíssimo. A gente está tão atrasado que você melhora 100% e não é nada. Você passa de 1 para 2, oi? Entendeu? Então, melhorou. Mas ainda está muito longe de ter uma estrutura minimamente compatível com o tamanho da população que seja. E isso a gente está falando do equipamento de preparação já dos atletas de ponta, dos atletas de elite. Os equipamentos de base, o esporte na escola. Pô, eu entrei na ESPN em 99, a gente continua patinando, sabe, no mesmo lugar. O esporte de base, que não é só o esporte de formação de atletas olímpicos. O esporte de base é o direito de toda pessoa se exercitar, ter lazer, prazer, manter a forma. Mas do esporte educacional, do esporte de base, é claro que surgem talentos. Não é nem para descobrir talentos que você tem que oferecer esporte na escola. Mas uma coisa acontece, é um efeito colateral desejável, entendeu? Então, nossa, a gente está muito longe ainda. Quer dizer, aquela história, para ficar ruim, precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. Em cima até desse tema, o que você acha, na sua visão, o que precisa ser feito? Como que deve ser feito esse investimento por parte do Estado? Como aproximar ou estimular que o setor privado também vá lá, incentive e também faça os investimentos necessários? E se você acha que também o investimento hoje deveria ser maior na base ou como que você concorda? Qual é o seu ponto de vista em relação ao balanceamento? Base ou esporte de alto rendimento? Onde o Estado deveria investir mais, menos? Na verdade, hoje tem que funcionar numa equivalência com o SUS. Um Sistema Nacional de Esporte, que também eu fui mediadora de uma das mesas de discussão na Conferência de Esporte em 2000 e agora, não me lembro, 2006 eu acho, 2005 ou 2006. Eu fui mediadora de uma das mesas. Em discussão, era a Conferência Nacional do Esporte. Então a Conferência Nacional produz um texto base em Brasília, aí os municípios organizam as suas conferências municipais, de acordo com aquele texto base de Brasília. Eu já achei isso meio furado, porque é para ser desde baixo até em cima, mas vem um texto base de Brasília, com as diretrizes todas da discussão de Brasília. Bom, aí tem a conferência municipal, que discute o documento e elege os delegados para a conferência estadual e assim por diante. Bom, eu fui mediadora de uma das mesas, a convite do então secretário do Esporte, em São Paulo. A discussão era a construção do Sistema Nacional de Esporte. Bom, pelo jeito não andou muito, né? Mas o que a gente discutia, propunha naquela época, é o seguinte, que você tenha competências diferentes conforme as esferas. Então, o município tem que investir principalmente no esporte educacional, no esporte de participação social, no esporte de base. Quer dizer, é o esporte como lazer nas comunidades, é o esporte como forma de educação, é o esporte para a terceira idade, para as pessoas com deficiência, sem ter necessariamente nenhum caráter competitivo. Pode ter competições, mas não é essa a ideia principal.
E aí o município também, principalmente São Paulo, que tem condições para isso, investe também no esporte de alto rendimento, mas nesse não tem que ser o seu principal investimento. O Estado já tem um equilíbrio um pouquinho diferente. E a União investe no alto rendimento. O Ministério do Esporte investe em alto rendimento no Brasil inteiro. Hoje a gente tem uma zona total, porque você tem o Ministério do Esporte ou o governo federal por meio do PAC cobrindo quadra esportiva de escola. Pô, a quadra esportiva, cobrir a quadra esportiva de escola, não devia nem estar no investimento da União. A União pega dentro de um programa de bilhões, o suposto, né, plano de aceleração do crescimento, e manda lá 80 mil reais para o município construir uma quadra de escola. Olha que desorganização doida de política que é essa. O município tem que ter condições para ter os seus recursos e investir na oferta de esporte educacional, esporte de base, esporte de participação social. Não precisa imagina ficar pendurado na União por causa de 80 mil reais para cobrir a quadra da escola. Vamos tomar uma morada, né? Tá certa, tá correta. E vou falar uma coisa. Duas cidades aqui do ABC investem pesado, né? Uma está começando a investir no esporte de alto rendimento, subiu lá uma arquibancada, e a outra investiu aí no estádio de futebol e totalmente na contramão do que deveria ser essa proposta, essa ideia. Agora aqui é uma mamação na teta, e isso com certeza é. Copa Libertadores da América pra você, vamos colocar aí, Guilherme, tem jogo agora, Luciano Bruno está acompanhando ali, ó. No Monumental, Vitória, estão jogando Tigre e Olímpia, Luciano Bruno, placar. Do Alexandre Exatamente, Aníbal. estamos aqui no primeiro tempo, né, aos 39 minutos do primeiro tempo, o Tigre está com 1 e 0 aí para o Olímpia. Olha o Tigre que era o pior dos argentinos indo para as quartas de final, vocês vão ver. Esse time não deveria nem Daqui a pouquinho. Não, mas ainda está no primeiro tempo, vamos esperar, Daqui a pouquinho, no caliente, o time da Soninha vai jogar aqui, ó, Tijuana e Palmeiras, às 10h30 da noite. Vamos passar aí para quarta-feira, a rodada continua amanhã, feriado, Dia do Trabalhador, 1º de maio. Grêmio e Santa Fé da Colômbia, na Arena Grêmio, 7h30. 10 da noite, tem Boca Juniors e Corinthians, em La Bombonera. Boca Juniors que não vence há 10 partidos. Na quinta-feira, só jogão aí nessa segunda fase da Libertadores. No Morumbi tem São Paulo e Atlético Mineiro às 8h15. Emelec do Equador enfrenta o Fluminense no Jorge Capoel em Guayaquil, 10h30 da noite. Vamos mostrar as chaves aí só pra gente reconfirmar os emparelhamentos. Então tá lá, ó, quem passar de São Paulo e Atlético, pega quem passar de Palmeiras e Tijuana, e aí você confere os palpites aqui dos comentaristas lá no nosso blog. Quem passar de Corinthians e Boca, pega quem passar de Newell's e Vélez. Aí foi 1x0 pro Vélez, né? É, isso aí. O Vélez jogo lá em Rosário. Vamos passar para outra chave aí, Guilherme. Jogo na casa do a chave da parte direita. A outra metade da Taça Libertadores, que vai aparecer para você. Ó. Quem passar de Grêmio e Santa Fé, enfrenta quem passar de Real Garcilaso e Nacional. Garcilaso venceu o primeiro jogo. Venceu o primeiro jogo. E quem passar de Tigre e Olímpia, Tigre ganhando agora por 1x0 o primeiro jogo, vai enfrentar quem passar de Emelec e Fluminense. Senhores, Taça Libertadores da América. Comentem, daqui a pouco tem Palmeiras e rapidamente dos dois jogos da semana passada, né? O Real Garcilaso e Nacional jogou lá no Peru, em Cusco, na altitude. O Nacional jogou atrás, né? Quer dizer, não quis jogar, né? Ficou só se defendendo. E aí tomou um gol, uma cobrança de escanteio, o Bongado, né? Que fez o gol de cabeça. E aí acabou fazendo 1x0, mas um jogo desinteressante. O jogo legal mesmo foi o dos argentinos. E os Vélez que é um jogaço. O Escoco joga bola mesmo, né? Não, o Escoco joga muito bem. Eu gosto muito também do time do Vélez. O lateral direito do Vélez também. O Sousa que fechou o gol. Aquele mesmo Sousa que jogou no Penharol. Segundo as campeões, ficou campeão, hein? Final da Libertadores em 2011. E também jogou com o Boca, né? Ele que substituiu o Orion quando ele se contundiu aí na final. Então, o Vélez tem um time interessante. Eu tinha apostado as minhas fichas no News Old Boys, né? Que tem o Enzi, tem o Max Rodrigues, que jogou na seleção argentina. Jogadores antigos da seleção argentina. Mas é um time interessante, é um time que vai pra cima e não ganhou a partida porque o Vélez se fechou atrás, teve 2 bolas na trave, né? E o Sousa estava numa noite feliz e um contra-ataque bem montado, bem armado, o Vélez chegou ao gol. Agora vamos falar dessa semana. Essa semana só tem jogaço, né? Corinthians e Boca Juniors vai ser um deles, vai ser um jogaço de bola. O Corinthians vai pra cima do Boca. Acredito que o Corinthians não vai respeitar mais o Boca como respeitou o ano passado. E respeitava muito, porque o Boca tinha 6 Libertadores da América e todo brasileiro que enfrentar o Boca Juniors ficava com medo. Hoje já mudou de figura, o Corinthians já não respeita mais o Boca Juniors.
E a fase do Corinthians é muito superior à do Boca e aquele hoje. papo, né, PA? O Corinthians, vamos lá respeitar. Não vai respeitar. Vai entrar para querer vencer a partida, definir o jogo lá e matar logo a partida, né? O Corinthians tem que vencer o jogo e segurar aqui, jogar tranquilo aqui, porque o próximo jogo, se pegar Vélez ou News, eu acho que vai ser mais difícil. Até porque o Boca, você já falou, Leandro, 10 partidas sem vencer, é uma fase terrível do Boca Juniors. Riquelme também, que pode ser que não jogue, mas também... Mesmo não que vai jogar, nenhuma, e vai entrar o Ledesma, e aí, eu não sei. A única pessoa que eu confio no Boca Juniors se chama o treinador, Carlos Bianchi. Eu acho ele impressionante na Libertadores. Não ganha 10 jogos, mas ele é impressionante na Libertadores. Foi campeão com o Vélez em 94. Muito bem com o Vélez Starfield em 94 lá, contra o São Paulo. Sim. Depois ele ganhou com o Boca aqui contra o Palmeiras, 2 vezes seguidas. Ganhou com o Santos. Então tem que ser respeitado o Bianchi. Ele é impressionante. Eu confesso que eu não assisti muitos jogos do Boca, mas talvez, será que ele esteja filipescamente, melhor dizendo, ultrapassado, talvez? Não sei, será? Não sei. O Bianchi eu acho impressionante. Eu acho uma coisa pra vocês. Algum de vocês já viu o jogo na Bomboneira? Não, nunca tive essa oportunidade. Sou louco pra um dia. Eu fui, por muito acaso, estava em Buenos Aires, quando São Paulo foi jogar lá. Eu torci contra São Paulo. É muito ruim, cara. Pelo seguinte, cheguei, para começar, o acesso é patético, pavoroso. Você pensa que você tem que andar muito no Morumbi para achar o portão certo para entrar, você não viu nada. É um absurdo como é mal sinalizado até você conseguir descobrir por onde você vai, por onde você entra. Tudo bem, até aí, Marina de primeira viagem, se eu já tivesse ido antes, talvez eu soubesse o caminho. Mas eu cheguei lá e não estavam mais vendendo ingresso. Aí tinha um cara vendendo. Aí ele me entregou lá o ingresso, né? Pô, eu pensa bem, eu não ia ter outra chance. Comprei o ingresso do tio lá. Aí ele me deu um papel, cara, tão suspeito. Um pedaço de saquinho de pão, né? Eu falei, meu, isso aqui não é o ingresso do jogo. Ele falou, é sim. Eu falei, não, se não for, eu volto aqui. Aí era o ingresso, uma coisa horrorosa. Nossa. Que não tinha nada, não tinha uma marca d'água, não tinha um selinho. Horrível. Só tá escrito a caneta, ingresso, né? Aí, praticamente. Aí, finalmente, encontrei a minha entrada, uma fila enorme para entrar. Isso porque o jogo já tinha começado, uma fila enorme para entrar, com vários policiais, assim, mas só faltou dar borrachada na fila. Não estava acontecendo nada. Não estava acontecendo nada. Era uma fila entrando e os policiais, assim, rosnando pra fila. Uma zona desgraçada. Aí, quando eu cheguei, ninguém pegou meu ingresso. Se eu tivesse escrito num pedaço de papel, eu vim para o jogo, ninguém pegou meu ingresso, cara. Aí o estádio caindo aos pedaços, a mídia, a Bomboneira, sensacional, lindo, maravilhoso. Mas, umas escadas imundas, nojentas, cheiro de xixi, manja. Não faço ideia. Bom, Argentina. Mas treme bastante lá quando... Treme o suficiente. Não, tem que tremer, senão racha. Faz parte da estrutura do estádio tremer. Só o suficiente. Legal, válido, muito válido. Muito bom o testemunho. Segura só um pouquinho para São Paulo Atlético, vocês falam daqui a pouco, só para mostrar, senão não termino o primeiro bloco nunca aqui. O torcedor na rede dessa noite, hoje é no primeiro bloco. Olha que bonitinho. Bom, você sabe que você que está em casa, pode mandar foto aqui pra gente, pro e-mail que a Luciane Bruno falou lá no comecinho, para você participar aqui do torcedor na rede. Ó. Essas são Ana Clara Dantas, de 7 anos, e Caio Dantas, de 11 meses. A mãe Beatriz Fucuda Dantas, de São Bernardo do Campo, que mandou a foto. Pois é, ela falou que era sua amiga, ela mandou a foto pra gente, torcedor na rede. São Paulinos, olha aí, estarão torcendo pro São Paulo contra o Atlético Mineiro. Nessas horas você vê, todo mundo casou, teve filho. É a vida. Sempre tá solteirona. Luciane Bruno, menos, que se dependesse das cantadas do internauta aí, a senhorita não... Já estava arrumado, já. Então, aproveitando o gancho do São Paulininhos, São Paulo e Atlético pra vocês. Vai lá, Bruno. Eu vou falar do Atlético, você fala de São Paulo, ok? Tá bom, beleza. O Atlético Mineiro... O Atlético Mineiro é aquela incógnita, né? Eu fico com medo de falar do Atlético, porque o Atlético não ganha nada desde 71. 71, só isso, Leandro. Por isso que eu fico com medo. Então o torcedor do atleticano também tem esse medo. Vai jogar em casa o segundo jogo, vai segurar o máximo o São Paulo aqui no Morumbi e vai tentar fazer um gol. Libertadores é isso, tentar fazer um gol aqui no Morumbi e tentar vencer lá no Independente, que não perde nada que você diz é Campeonato Brasileiro.
campeonatos de expressão. Ele ganhou a Comebol. Ganhou a Comebol. Ganhou uma Comebol, legal, com o Emerson Leão. Não valia nada, ninguém assistiu o jogo. Então, pra mim, não ganhou nada desde 71. Valeu os pontos aqui no rosto, a placa, né? Legal. Mas não vamos esquecer que o Atlético volta o Bernardo, é um jogador que faz diferença. Eu gosto. E assim, o Ronaldinho Gaúcho desequilibra, né? E o São Paulo, eu acho que não tem um jogador do nível do Ronaldinho Gaúcho hoje. Eu acho que o Jadson seria o Ganso. Mas o Jadson Jadson na melhor noite não chega ao nível do Ronaldinho Gaúcho. Não chega Desculpe, porque o Ronaldinho Gaúcho eu acho que o Jadson está fazendo um papel maravilhoso no São Paulo. Ele e o Oswaldo têm sido os dois destaques do São Paulo desde o começo do ano, mas comparar ali com o Ronaldinho Gaúcho não dá. E ele, apesar de um jogo apático aí no Morumbi na primeira fase, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho vai entrar com outra atitude e eu acho que pode desequilibrar. Não vai ser treino. Não vai ser treino. Então, agora vai ser pra valer. Só falar uma coisa do Fluminense, rapidinho, porque o Deco foi pego aí num exame antidoping e não poderá jogar por Eu falei que é jogador, já devia ter parado. Só pra gente aproveitar a Soninha, curte seco, Soninha, pra gente já arrumar o intervalo daqui a pouquinho. Pra você, os brasileiros, Tijuana e Palmeiras, passar quem? Palmeiras. O coração Eu sou comentarista, posso falar qualquer coisa. Tô torcendo mesmo. Boca e Corinthians. Boca! Atlético e São Paulo. São Paulo. Não tô torcendo, não mesmo. O Atlético vai ficar acho que vai dar um pau. Mas, velho, se jogar como jogou no treino do Atlético. Grêmio e Santa Fé? Grêmio. E Fluminense e Emelec? Fluminense. Só tirei. Só tirei quem? Só tirei o Corinthians dos brasileiros. Tirou o Corinthians da Libertadores. Esse dia calhou. Que coisa. Acontece nas melhores famílias. Coloca pra gente o Não, site. o Corinthians e o Atlético, né? É o Atlético. Lógico. Coloca pra gente aí o nosso site, você sabe que tem outro canal de comunicação com a gente também, esportenarede.org, entre lá, ó, clique no nosso vídeo, o programa depois vai ficar lá, viu, Soninha? A gente manda o link pra você, até o final da semana já tá lá. Nosso YouTube você vê as edições anteriores do Esporte na Rede, nosso Facebook você clica aqui com a Luciana e Bruno, ó, e no nosso blog tem esses nossos embates aqui de colunas e argumentações para outros assuntos. Sou o único que fico fora, né? Porque Não, o assunto é outro. O senhor fica em cima do pneu, não em cima do muro, em cima do pneu ali, que o senhor vai falar de automobilismo, mas tem lá os nossos embates também. Hoje no nosso intervalo, rapidamente, daqui a pouquinho eu chamo o internauta, viu, senhor? Da volta no intervalo, você pode ficar tranquilo. Tem sorteio hoje, depois a gente precisa mostrar o vídeo também lá. Hoje no intervalo a gente vai ver um comercial antigo, a gente recupera alguns comerciais antigos, Soninha, para passar um pouquinho da história da propaganda brasileira. Coca-Cola com o Zico, não faço a menor ideia de que Copa é isso, deve ser 86. E um comercial da Gotinha, dos postos Esso, gasolina Esso, é o tempo de você beber uma aguinha para melhorar a voz aqui, ó, e a gente volta já. Para mim, você é o maior. Pode beber. Tá bom. Coca-Cola e um sorriso pra refrescar, pra comemorar. Sorrir é tão bom e eu quero sorrir campeão. Coca-Cola da Marina, Coca-Cola, puxa, um sorriso. Para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo, eu tenho um convite. Toda terça, ao vivo, às 8 da noite, tem Esporte na Rede aqui na UP TV. Um programa com debate, quadros interativos, comentários especiais, convidados de primeira e um timaço. Toda terça, ao vivo, às 8 da noite, aqui na UP TV. Esporte na Rede. Análise esportiva de qualidade. Um moleque sagaz, passando bola como poucos, mostra que é capaz.
novo Esso 2T Motor Oil dá o máximo ao seu motor de 2 tempos. Na rede, de volta com o seu segundo daqui a pouquinho. Momento do motor daqui a pouquinho. Segure aí, Paulo Arnaldo Lima. Participe com a gente se você ainda não entrou em contato. Fale aqui com a simpatia da bola, Luciano e Bruno. Agora vamos dar voz ao internauta. Diga aí, Luciano e Bruno. Exatamente. Primeiros canais de comunicação. Exatamente. Se você ainda não participou, participe. Entre no site aqui da UpTV, claro. Aqui do seu ladinho tem a opção participe. Entre, mande a sua pergunta, o seu comentário. Tem várias pessoas já participando. Quero agradecer você aí de casa. Lembrando, se você está assistindo a reprise do programa, temos também o e-mail que vai aparecer na sua telinha aí agora, tá? Que é o pgmesportnarede@gmail.com, pgmesportnarede@gmail.com, e você também entra em contato com a gente pelo e-mail, mas isso se você estiver assistindo a reprise. Também durante o programa estou aqui no Facebook em tempo real, conversando com você, interagindo com você, e você também manda a sua pergunta e o seu comentário, tá? E lembrando que temos a enquete dessa semana, que é a seguinte para você. Quem fará a final do Campeonato Paulista, na sua opinião? Se é o São Paulo e o Santos, se é o São Paulo e o Mojimirim, se é o Corinthians e o Santos, ou o Corinthians e o Mojimirim. O que você acha? Entre na opção enquete aqui no site da UpTV e, claro, deixa aí o seu voto, né, a sua opinião. E eu estou aqui esperando a sua participação, como sempre. Sei não, se o Mogi não vai aprontar não, viu, Luciano e Bruno? Olha, vamos falar um pouquinho de participação internauta. Antes, deixa eu só mostrar os símbolos aí atrás de você rapidamente, repito, vamos mostrar lá, que aqui na nossa volta de intervalo a gente mostra, já que não dá pra gente falar de todos os estaduais, até porque esses negócios estadual, já coloquei minha opinião no blog, você lê lá, sou contra, em parte, né? Você veja lá então os vencedores dos estaduais deste final de semana. Então temos lá o Vitória no Baiano, Botafogo e Fluminense no estadual do Rio de Janeiro, no Carioca, que vão fazer a final agora da Taça Rio, é isso? Taça Rio agora? Taça Rio. Avaí no Catarinense, Internacional do Gaúcho, o Grêmio ficou pelo caminho, hein, rapaz? Atlético Goianiense no Goiano, Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineiro, Coritiba e Paraná no Paranaense, Sport no Pernambucano, São Paulo, Corinthians e Santos no Paulista, e o Palmeiras da Soninha acabou sendo eliminado aí. Caiu de pé, né, Soninha? Pelo menos caiu de pé, né? Não foi? Eu achei que caiu de pé. Valeu a luta Depois você fala que o Luxemburgo, eu tenho algo contra o Luxemburgo, né? Você viu o jogo contra o Juventude? Calma, Bruno, calma. E o Luxemburgo foi punido. E na Comembol caçaram, né? O passaporte do Luxemburgo. Meu pai do céu, que tristeza. Luciano e Bruno, vamos agora sim ao internauta. Exatamente, vamos às primeiras participações da noite. Temos aqui a Ana Carolina de São Bernardo do Campo. Ela diz: adora a Soninha, acho ela uma mulher de grande personalidade. Gostaria de saber o motivo que fez ela entrar na política. Beijos a todos do programa, em especial para a Soninha aqui, da Ana Carolina de São Bernardo do Campo. Valeu, Ana Carolina. Eu sempre gostei muito de política, sempre me interessei muito desde a época de colégio, acompanhava noticiário, tanto quanto era possível acompanhar a política no noticiário, né? Porque era época de censura ainda, então minha mãe me ajudava a traduzir as crônicas, as letras de música. Então sempre gostei muito e eu sempre quis ter uma militância política em tudo que eu fizesse. Então eu era professora e tinha ali um engajamento. Fui trabalhar na MTV, também adorava falar de política na MTV, de meio ambiente, de sociedade de modo geral. A ESPN é um canal que discute o esporte, né, muito do ponto de vista da política, da organização. Então, era muito legal poder falar, fazer política, ser engajada nos meus lugares de trabalho e como voluntária na favela de Heliópolis, na Brasilândia, eu dava aula, tinha uma série de atividades ali. Mas chega uma hora que enche o saco fazer só isso. Você vai na televisão, fala um monte, escreve na Folha, denuncia a entrevista e não acontece nada. Ou você vai na favela, faz trabalho voluntário e é tão pouquinho, assim, tão pouco perto de tudo que precisa ser feito. Então, assim, é muito legal fazer essas coisas. Mas eu queria fazer mais do que isso e por isso que eu resolvi me candidatar da Câmara Municipal, né? Fui vereadora, porque eu sabia que mesmo não conseguindo fazer muita coisa como vereadora, porque não dá mesmo, o poder legislativo em si já não é quem faz, né? É muito limitado nas suas atribuições institucionais. E mais ainda sabendo que eu ia ter muitos adversários lá dentro. Não sabia que eu ia ter tantos inimigos, mas enfim, era uma questão de tempo. Então, eu queria fazer mais do que era possível fazer como voluntária, como militante de alguns movimentos, como jornalista, colunista, etc. Inclusive, pelo menos como vereadora, você fez o projeto de lei da bicicleta, né? Que a bicicleta pudesse andar no metrô para chegar. Eu fiz uns lobbies, fiz uns projetos. Porque assim. Como vereador, pelo menos o projeto de lei é essencial, né? Mas você sabe que a gente tem muito a mania de querer resolver tudo criando lei, né? Aí você vê os projetos dos vereadores, você até vê assim, que legal, o cara criou uma lei obrigando tal coisa. Mas
Mas também não é assim, você escreve uma lei, você passa e ela acontece. Eu falo lobby, mas é articulação política mesmo. Você chega lá e bater na porta do secretário e falar, secretário, veja bem, é barato, é fácil, vai ser muito bom, trazer um benefício enorme e problema nenhum. Então, sem apresentar um projeto de lei, mas batendo porta de secretário, de prefeito, governador, eu consegui que algumas coisas legais acontecessem. Aí não tem lá meu nome, né? Não sei o que, Soninha, dane-se. que grande porcaria, mas pelo menos conseguiu, faz parte, tem que lutar pelo povo, essa Agora função. tem muitas leis que também não pegam, né? As leis ficam, claro, mas acabam caindo até no esquecimento. Mas a função né? do bom político, pelo menos, é tentar fazer o máximo possível pelo povo, que é quem elege, pelo menos a gente vê essa transparência na Soninha. Mas, Luciano e Bruno, vamos lá. Bastante gente aqui elogiando o seu trabalho. Uma delas é a Juliana Francisco, de Santo André. Um grande beijo pra você. Ela manda beijos a todos do programa. Obrigado, ela diz que adora o programa, está amando que a Soninha está aqui hoje. Ela diz que esperou o atraso do programa, porque ela tem um compromisso só por causa da Soninha. Um grande beijo a todos, um grande beijo pra você de casa. Legal. Juliana, obrigado. Só por isso você merece um beijo muito especial. Ó, muito obrigado pela sua espera. Eu sabia que a gente podia esperar que daria certo. Mas, Luciane. Temos aqui o Roberto Ferreira, de São Paulo. Ele diz aqui, parabéns pelo programa, abraços a todos. E a convidada Soninha, sou fã de vocês. E ele diz também o seguinte, divulgando o programa a todos os funcionários da TOTS TV, que estão de plantão nesse final de mês, tá? Na Penha, segundo ele, é o Kleber, Marcelo, Edgar e o Zug. Aqui. Tá todo mundo lá. Deixando lá no fechamento, mas tá assistindo o Esporte na Rede. Valeu, moçada, um abraço pra todos vocês. Obrigado. Amanhã é dia de trabalho, todo mundo trabalhando aí na véspera, tá vendo? Legal, um grande beijo a todos. Mais uma, Luciane. O Flávio de Santos, ele diz o seguinte, finalmente começou, hein? Já estava desistindo, mas tô aqui. Risos. Finalmente começou há 40 minutos. Vamos lá. O programa é muito bom e admiro o trabalho da Soninha desde a MTV. Gostaria de saber dela quem ela acha que ganha a Libertadores. Abraços a todos do programa e um beijo especial para a Soninha e também um beijo para a Luciane. Um grande beijo para você de casa também. Muito obrigada pela participação. Como comentarista, Soninha, quem leva a Taça Libertadores? Olha, como comentarista, a gente vê alguns times que superam por meio da organização tática, da garra, as suas deficiências quanto ao talento. Você vê o Once Caldas, campeão da Libertadores, por exemplo. Quem poderia imaginar? Então é Palmeiras, cara. Estou falando super friamente como comentarista. Olha, ainda vou apoiar na Rua Turiaçu, porque eu comparei o Palmeiras com o Once Caldas. Mas, gente, olha a fase, veja bem. Wilson Kleina, leve Soninha para ser sua auxiliar técnica. Eu só dou a preleção. Eu só dou a preleção. Deixa comigo, é nóis. Mais uma, Luciane, tem mais uma aí? Temos aqui o Antônio de Santana, São Paulo. Soninha, adoro você. Gostaria de saber o que você acha dos comentaristas esportivos serem ex-jogadores de futebol e não jornalistas. Abraços a todos, um grande abraço também para você. É aqui o Antônio de Santana. Antônio, eu sou de Santana, sabia? Conversa mole, né, de televisão. É verdade. Foi que nem uma vez, a gente recebeu há pouco tempo aqui o Dr. Rubens Sampaio, o médico do Palmeiras, aí me veio o Bruno e perguntou assim, olha, do ponto de vista da dedicação, quem se dedicava mais aos treinos para se recuperar, o Valdívia ou o Marcos? Aí o Dr. Rubens Sampaio olhou para a câmera e falou, muito obrigado pela sua pergunta, Bruno e tal, e aí acabou saindo pela tangente. Soninha, não, é o seguinte, eu acho que tem jornalista que é péssimo comentarista, e tem jogador que é bom. Então, eu não acho que o jogador está tirando o lugar de um jornalista, e nem só porque ele não é jornalista, ele não tem condições de comentar o jogo. Porque, assim, dizer que tem jornalistas que são bons comentaristas, isso aí eu não preciso dizer, isso é ponto pacífico. Mas é que tem também ex-jogador que é bom comentarista. Eu acho que eles podem trabalhar juntos e complementar muito bem uns aos outros. Porque o jornalista tem uma visão diferenciada, mais distante, mais objetiva, que é muito importante, e é o certo que seja assim, que seja tão objetiva quanto possível. E o jogador tem uma experiência que o jornalista nunca vai ter. Então, ele sabe descrever algumas situações de jogo que nem o melhor analista do mundo poderia. E a gente de fora fica deduzindo como é. Mas a visão, sabe, é insubstituível de quem está lá dentro. Então, eu acho que as equipes podiam, assim, tem que ter jornalista, lógico,
mas incluir também um ex-jogador. Não vejo problema, não. É a posição que a gente já defendeu aqui. Isso, verdade. São visões distintas e que podem ser complementares. Complementares, exatamente. Agora, você pegar um cara só porque ele foi jogador de futebol e porque ele era popular com a torcida, e as análises dele são paupérrimas, ele fala como um comentarista fraco, ele nem contribui com a experiência dele como jogador e nem é capaz de fazer uma leitura do jogo que justifique a presença dele aí. Aí não vale. Mais atrapalha a transmissão do que qualquer outra coisa. E falou uma pessoa que eu aqui reputo que tem autoridade para isso, porque é uma das melhores mulheres comentaristas da parte tática, inclusive, que a gente vê muito pouco, inclusive na TV aberta, por esse espetáculo que a gente fala, análise de parte tática. A gente vê muito pouco isso. Campeonato Paulista aí na sua tela pra gente responder a enquete da noite e mostrar os confrontos. Resultados aí, São Paulo, disseram que lavaram a camisa junto com a calça, saiu aquela cor lá. São Paulo, depois você fala aí, Paulo Arnaldo. São Paulo 1, Penapolense 0, Ponte Preta 0, Corinthians 4, Mogi 6, Botafogo 0, Palmeiras 1, Santos 1, Palmeiras 1, 4-2 nos pênaltis pro Santos. Vamos ver os confrontos como é que ficaram então, pra você aí na sequência. Então no sábado, no Romildo Ferreira, às 6h30 tem Mojimirim em Santos, e no domingo, a outra telinha que o Guilherme vai mostrar pra você aí, o clássico, o majestoso São Paulo e Corinthians, no Morumbi às 4 da tarde. Não gostei desse Senhores do Campeonato Paulista, para os senhores respondendo a enquete da noite. Quem faz a final do Paulistão? A final? Respondendo a enquete da noite. Quem faz a final? Eu já vou falar o meu, então. Mogi e Corinthians. Mogi e Corinthians. O carrossel caipira tá impressionante, né? A volta do carrossel caipira. Nossa senhora, o Mogi aplicou uma goleada sonora no Botafogo. Eu acreditava no Botafogo. O Botafogo já fez final de Campeonato Paulista, né? Mas ainda acho que vai dar Santos e acho que vai dar o Corinthians. O Corinthians está querendo ganhar o Campeonato Paulista. O Tite, eu vi uma entrevista dele, aliás, na ESPN Brasil, falando que o Campeonato Paulista para ele é importante. Ele não ganhou esse título pelo Corinthians ainda. Então acho que ele está muito afim de ganhar um título que ele não ganhou. Então o Corinthians é muito favorito para ser campeão. Para mim o Corinthians é favorito a conquistar o Paulista. O Mogi fez um belo jogo, né, contra o Botafogo no sábado. Tudo bem que você fala assim, 6-0, parece fácil. Não foi. Botafogo no primeiro tempo foi pau a pau. Foi no segundo tempo, depois de uma expulsão do jogador do Botafogo. O Botafogo também começou a abusar da violência. E aí depois o Mogi foi fazendo os gols, né? Noite do Henrique, né? Henrique. Eu fiquei impressionado 3 mesmo. gols. Eu fiquei impressionado mesmo foi com a Penapolense. Eu imaginava que o São Paulo ia passar o carro, ia caminhar bonito ali, ia meter uns 4-0 que nem o Corinthians fez. Jogou muito bem o Corinthians. E aí o São Paulo foi tocando a bola, pensando no Atlético Mineiro. E é isso que pode atrapalhar na próxima semana. Exatamente. Tanto o São Paulo quanto o Corinthians. Essa conversa de hoje pode ser completamente diferente semana que vem, depois da rodada. Mas eu acho que o Corinthians tem uma maturidade maior. O Corinthians hoje, sabe né? ganhar o jogo. O Corinthians sabe. Contra a Ponte Preta colocava uma pressão insuportável. Até eu falei, vai sair um gol já. 30 minutos, o Corinthians segurando muito bem. 37 minutos, o Corinthians Tem uma palavra muito na faz o moda segundo. aqui que os técnicos estão usando, que é intensidade do jogo. Você acha que o Corinthians sabe ser intenso no momento certo? Isso. No momento certo, eles sabem matar o jogo no momento certo. E a Ponte Preta não ia conseguir jogar 90 minutos como jogou os 30 minutos. Porque na bafa dos 15, 20 minutos, os caras também. A Ponte Preta é um time muito nervoso em campo, né? Eu também achei. O Ramires fez falta, o Cicinho estava muito bem marcado pelo Ralf. Achei que o Ramires era o pensador da Ponte e não jogou. E sem o pensador fica difícil. Só com a correria do Chiquinho ali pelos lados, aí fica complicado. Aí o Corinthians na descida lá, com os seus jogadores de qualidade. E é aí que vai a eficiência do Corinthians. Em cada descida, ou é gol ou é quase gol. E aí o Corinthians fez 1-0, depois fez 2-0 e aí tem um antagonista que pode ser tetracampeão paulista, que é o Santos. Eu não achei que o Santos fez uma partidaça para ganhar o Palmeiras. Perdeu 2 gols, que o Bruno fez 2 grandes defesas, mas o Santos não foi o timaço de Neymar, de Paulo Henrique Ganso, de Wesley na época. Foi um time normal, um time comum. Como o Palmeiras está sendo comum hoje. Então, o Santos pode ir à final do Campeonato Paulista por pegar o Mojimirim. Eu gostaria que fosse o Mogi, de verdade. Mas acho que vai o Santos. E o Santos jogando contra o Corinthians com esse futebol não ganha. Olha, eu acho que o Santos ainda está devendo um pouquinho. Acho que o Muricy está tendo dificuldades para acertar o time. Mas é claro, o time grande pesa num momento decisivo. Mas eu ainda vou apostar minhas fichas no Mojimirim. E do outro lado, São Paulo e Corinthians. Sobre esse aspecto do Corinthians ter mais maturidade, estar mais acostumado com esse fator decisivo, o Corinthians já vem de uma temporada e entra aquilo que a Soninha falou. E a eficiência. Eu acho que nessas duas coisas o Corinthians leva vantagem em cima do São Paulo. Esse ano teremos no mínimo 6 clássicos entre São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians. Pega para capar. Rapidinho, só para completar.
Se o Corinthians perder pro Boca, que eu acho pouco provável, ele não vai jogar no Campeonato Paulista mais sério. Então pode ser que ele perca pro São Paulo esse jogo. Pensando no que a Soninha falou, semana que vem a gente pode estar mudando o discurso aqui. Será? Se perder pro Boca, o Corinthians vai ficar só no Boca na quarta-feira que vem. Cara. Vai correr o risco de machucar alguém? Não vai. Então, eu acho que pro São Paulo é pior. Agora, ó, vou mandar o senhor trabalhar no Santos, Paulo Ronaldo Oliva, que sempre critica o Santos, e o senhor é Atlético Mineiro, viu, Bruno? Que sempre dá uma estocadinha no Atlético Mineiro. Ajude o nosso teleinternauta a responder a enquete da noite, Soninha. Quem faz a final do Campeonato Paulista, na sua opinião? Mogi, São Paulo. São Paulo. Toma aqui, viu? A rivalidade falou mais alto. Dá-lhe, Soninha Francini. Vamos então agora mudar um pouquinho de assunto, falar de velocidade, hora do nosso momento motor. Muito bem, momento motor de hoje, vamos analisar o circuito, a próxima prova da Fórmula 1 que o Guilherme vai colocar aí na telinha pra gente, o senhor Paulo Ronaldo Lima. GP da Espanha, da Catalunha, no próximo dia 12 de maio às 9 da manhã, vai aparecer o GC pra você, circuito lá de Catalunha, bonitinho o circuito de Catalunha, bastante reto, eu no videogame me dá. Olha, mas é um circuito que é difícil ultrapassar, né? Olha o circuito lá, é bonito, não, eu não sei, agora na pista eu não entendo nada, mas no videogame eu ultrapasso, agora lá, são 4.655 metros e 66 voltas, senhor Paulo Ronaldo. Agora com a Asa Move, com a história dos pneus, ficou mais fácil. Não, lembrando que no ano passado, né, foi o Pastor Maldonado, né, que venceu o GP da Espanha. Foi a grande surpresa, a vitória da Williams, mas isso não acontecerá neste ano, né, que a Williams está muito mal, está de mal a pior, e o Pastor Maldonado anda num mau humor. Nossa Senhora. Bom, corrida 66 voltas. Não, a Williams... Mas não tem carro? A Williams, né, a Williams regrediu, né, infelizmente. Bom, a corrida... Para daqui 2 domingos, né? Promete algumas novidades, né? Uma delas é os pneus, que eu até abordei aí na minha coluna semanal. Essa foto com um monte de pneuzinho, né? Exatamente. Você viu a foto do pneu da Mercedes, rapaz? É para assustar, hein? Mas olha, a questão dos pneus é porque a Pirelli, em reunião com o pessoal da FIA, né? Eles estão tentando mexer nos compostos porque está realmente perigoso, né? O Felipe Massa teve 2 furos de pneu. E quando a gente fala de um esporte como a Fórmula 1, que a brincadeira é perigosa, tem curva de alta, e aí não dá não, né? Já pensou lá na curva parabólica, um pneu desse fura, não vai dar muito certo. Então a Pirelli está preocupada com a questão da segurança. Você pode até colocar assim, e na minha coluna eu coloco exatamente esse ponto de vista. A Lotus não devora pneus, né? A Lotus é a melhor equipe que... Né, eu ia falar isso, que tem um carro impressionante. Não, e o carro não gasta pneu. O Raikkonen a ponto de ir para o box e falar, escuta, vocês trocaram o pneu? Não precisava, né? Olha que absurdo. Fizeram 2 trocas lá no GP do Bahrein, enquanto as outras equipes foram para 3 trocas. Então, mas existe esse aspecto da segurança. E aí também é uma situação delicada, porque a Pirelli mexendo agora nos compostos de pneus, em todos os compostos lá, né, que são 4, você pode estar mexendo num regulamento que hoje é uma coisa que mexe muito no comportamento dos carros. Então é uma situação delicada. Nós vimos alguns anos atrás a Fórmula 1 mexendo no regulamento durante o campeonato e vai ter uma chiadeira, porque hoje a Red Bull já encontrou uma receita para vencer corridas. Você tem ali a própria Lotus, que está super bem, a Force India, a Ferrari, que também está meio ali na sombra da Red Bull e também está fazendo um bom papel. E aí você tem a Mercedes e a McLaren, que não estão tão bem, né? Então mexer agora é muito delicado, então o GP da Espanha vai ser um fator ali a ser observado. É difícil apontar, né, favoritismo, porque realmente essa questão dos pneus muda tudo, né? Se for para cravar alguém, eu vou continuar na Red Bull, claro, mas é muito difícil. Boa. Vou gravar no Felipe Massa. Sempre, você está sendo irônico. Está na segunda página já da nossa classificação, repito. Vamos mostrar o kit aqui de Palmeirense. Não, eu sou o único que defende os brasileiros aqui. Eu só tomo porrada aqui, junto com os brasileiros. Rubinho Barrichello, que o senhor vai ser assessor do Rubinho Barrichello. Mostra lá, repito, o nosso kit de badminton. Aí, ó, Luciane vai sortear agora esse kit para você. Pode mandar bala, Luciane Bruno. Sorteiospt.com é o site que a gente faz sorteio eletrônico. Toca a mão aí, Luciane Bruno, vamos sortear.
Vida Olga Navarro, de Santo André, São Paulo. Ela ganhou aí o kit. Parabéns. Um grande beijo pra você. Vida foi minha professora de música na quarta série. Ela viu lá o sorteio, concorreu. E ela vai ter que vir retirar aqui, né? Vem retirar aqui na terça-feira, dia 14, que na próxima terça-feira não há Esporte na Rede. Vamos estar todos na festa de 5 anos da TV e desse programa também, viu, Soninha? 5 anos de Esporte na Rede, quase 160 edições. Vida, parabéns pra você. Foi bastante sortuda, diferentemente do Paulo Arnaldo Lima aqui, ó. Último convite da noite pra você, ó, passe pelo meu blog também, leandrojornalista.blogspot.com, e você vê lá toda quarta-feira as fotos do programa de terça, Soninha. Então as fotos estarão lá amanhã. Passa aí pra gente ver quem é que tá aí, ó. Na semana passada vieram aqui o Fábio Marcondes, da equipe Show de Bola, Rádio Web, e o Leandro Fernandes, da Eco TV, que apresenta o programa Jogada de Fé. Falamos aqui um pouquinho sobre a mídia esportiva alternativa, leandrojornalista.blogspot.com. Luciane Bruno, mais 2 perguntas de internauta que eu sei que tem aí, aqui, e vamos já caminhando pro final do programa. Temos o Thiago, de São Paulo. Estou adorando o programa, parabéns a todos pelo conteúdo e pela convidada. Adoro a Soninha e votei nela. Aqui abraços a todos. Valeu. De sucesso. Temos aqui a Márcia Antunes Ferreira, de Guarulhos. Ela diz que está curtindo o programa com a família, né? Com a filha Letícia Ferreira, com o filho Pedro Ferreira, de 10 anos. Um grande beijo para vocês todos. Família unida assistindo a Esporte na Rede. E temos aqui a última participação da noite, que é da Carolina Ferreira. Tá, ela não é de Guarulhos, tá? Ela é de São Bernardo do Campo. E ela diz que adora a Soninha e quer que ela mande um beijo especial aí pra ela. Carolina? Isso. Um beijo muito especial pra você. Sabe que o sobrenome da minha mãe é Ferreira? Agora, ela tem 8 aninhos aqui. Não, Carolina querida. Que bom. Não sei nem o que dizer mais, cara. Se você estivesse aqui, eu te dava um beijo e um abraço. Soninha fazendo sucesso dos mais jovens aos mais velhos. Para finalizar, tem alguma última pergunta? Pergunta, não? Não, só participação. Era só participação. Então, Luciane Bruno, muito obrigado. Até semana que vem. Obrigada você, Leandro. Antes, eu quero aqui mandar um beijo especial para Beatriz Fucuda Dantas, que nós estudamos juntas. Um beijo especial para você. Foto dos filhinhos. Né? E parabéns aí pelos filhotes lindos, que a gente acabou de ver a foto. E também para a Aline Oliveira, lá de Recife, que disse que adorou a sua participação aqui hoje. Ela mora lá em Recife, sempre participa do programa. Eu quero mandar um grande beijo para você. Muito obrigada sempre pelo carinho, tá? Jabotão dos Guararapes. Isso, Jabotão dos Guararapes, longe pra caramba. E quero mandar também um beijo para Ana Flávia, um grande beijo para você. Boa noite a todos, boa noite, Leandro, boa noite, PA, boa noite, Bruno. Soninha, é um prazer conhecê-la. Eu admiro muito o seu trabalho desde a época da MTV, que eu te assistia. Então, eu desejo para você todo o sucesso do mundo, grandes realizações aí na sua vida. E, claro, né, você escolher a política é um caminho um pouco conturbado. Mas, com certeza, aí, com a sua força de vontade, você consegue chegar lá, tá? Um grande beijo. E para você de casa, um ótimo feriadão, né? E, claro, tenham todos uma ótima semana, até terça. E aqui, ao vivo, Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade. Um grande beijo. Acidez da bola, Bruninho. Até dia 14, meu filho. Até dia 14, Leandro. Semana que vem é festa só. Você. Semana que vem é festa? É festa. Vai sentar lá com uma pizza. Eu só vou comer. A Thaís, que é a nossa plateia, ela quer que dance. Eu falei que eu não sou comer, dançarino. Não sei dançar. Mas a gente dá uma dançadinha, engana, eu como. Tchau, Bruninho. Até daqui 15 dias. Até daqui 15 dias. Teleinternauta, foi um prazer falar com você. Soninha, mais uma vez, muito obrigado. Acredito no seu trabalho na política, de verdade. Votei em você. Não vou ser falso, votei em você. Acredito no que você faz. E vou continuar votando, porque você. É isso aí, política tem que ser assim, verdadeiro. Não adianta chegar lá no palanque e ficar falando aquele monte de bobagem que a gente já ouviu, a gente já falou. Cadê o novo? Não tem o novo. Então a gente acaba escolhendo você por causa disso. Então, Teleinternauta, um prazer falar com você novamente. Leia a minha coluna no blog na quinta-feira. Vou responder com a do Bruno de manhã, a minha tarde. Tá bom? A do Bruno de manhã é a minha tarde. Mais um direito de resposta, depois de Aníbal, agora para Bruno. E Soninha tem uma vantagem competitiva com relação aos outros candidatos, sempre teve. É boa de mídia, né? Já nasceu fazendo isso, verdade. Fica mais fácil. Fala, Arnaldo Lima. Tchau, Leandrão. Sai lá quando? Acompanharei você na mesa, lá na festinha, viu? Pode deixar, viu? Na comilança, né? Exatamente. Deixa a menina corintiana dançar na festa. Temos uma corintiana aqui. Bom, tchau a todos vocês, viu? Mais uma vez foi muito legal. Soninha, prazer enorme conhecê-la. Muito sucesso na sua carreira, como jornalista, como política. Não sei ainda o futuro que vai oferecer a você. E quem sabe aí numa próxima, aí, que se Deus quiser, a gente vai se encontrar em outras oportunidades. E para você, internauta, um ótimo feriado e até 3 semanas. Tem uma surpresa aqui, viu? Talvez daqui 2 semanas. Vamos ver. Legal. Soninha, antes da gente encerrar então, marque a curiosidade de Paulo Arnaldo Lima, seu futuro. Qual é? O que você está pensando para o futuro? Eu quero ser prefeita, mais do que qualquer outra coisa. Mas ano que vem talvez eu saia candidata federal. Assim, na verdade é o plano. Eu pretendo sair candidata federal.
Quando eu terminei o mandato de vereadora, eu não queria nunca mais ser parlamentar na minha vida. Nunca mais. Agora já passou a ressaca de ter sido parlamentar e eu quero de novo poder cutucar um pouco mais de perto. É legal, a gente cutuca pelo Twitter, pelo Facebook, no blog, mas eu quero ir lá convocar um ministro para dar explicações. Fazer Voltou meu mau humor, pronto. Tava tão divertido aqui. Audiência pública. Tava tão legal. Ô, Soninha, vamos cravar uma aqui. Então, agora que você já sabe o caminho, sem precisar de GPS ou indicações, se for prefeita eleita, vem aqui no Esporte na Rede daqui 4 anos? Ai, que dúvida. Lógico que venho, mas a próxima vez eu venho de trem e de táxi. Pra nunca mais passar o que eu passei aqui hoje. Soninha, muito obrigado pela participação, por ter vindo aqui ao Esporte na Rede. Desculpe qualquer transtorno, mas foi muita honra receber você aqui no nosso humilde estúdio. Obrigado. Imagina, desculpem minha falta de compostura e cerimônia. Mas eu adorei, antes de ir embora, queria fazer um registro aqui sobre a comissão de ética da FIFA, que concluiu, né, que o Ricardo Teixeira e a Avelange, eles receberam dinheiro, mas não era em troca de nada. Eles receberam dinheiro de patrocinadores assim. Por quê? À toa, né? Porque eles são super bacanas e legais e tal. Então, só pra gente deixar, né, anotada a data de hoje como a data de uma conclusão incrível. E a conclusão é, então, Avelange, sai da presidência para não pegar nada aí da presidência de honra e aí fica tudo na pizza que a gente vai comer lá na outra terça-feira, viu, PA e Bruno? Coloca a frase da noite pra gente, então, pra gente se despedir aí, Guilherme. Frase em homenagem ao Dia do Trabalhador, claro, que é comemorado nesta quarta-feira. Máximo Gorki, escritor, romancista, dramaturgo, contista e ativista político russo, escreveu: a nova cultura começa quando o trabalhador e o trabalho são tratados com respeito. Essa é a nossa homenagem a você, Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira, 1º de maio. E a vinheta final vai com o hino do América Mineiro, que faz aniversário exatamente hoje, é do dia 30 de abril de 1912 e completa, portanto, 101 anos, letra de Vicente Mota. Não conseguiu ver Esporte na Rede? Não tem problema, esportenarede.org, acesse lá assim que o vídeo estiver ok. Você pode ver sob demanda. Isso é o que é o legal da internet. Toda terça-feira, ao vivo, sempre aqui na FTV, às 8 da noite. E lembre-se, Esporte na Rede, há 5 anos, levando até você análise esportiva de qualidade. Tchau. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. Mantendo nosso espírito esportivo. 6 de maio de 2008. Há 4 anos nascia a primeira TV web da região do Grande ABC. Aquilo que parecia ser apenas um sonho de um jovem e grande comunicador se tornou realidade. Através do espírito sonhador de Luque Ravanelli e o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a UpTV. E a UpTV não desapontou seu grande idealizador. Com muita garra e sem medir esforços, Liliana Gonçalves deu à UpTV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerada uma das mais importantes TV web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A UpTV investiu pesado em sua infraestrutura. Nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estúdios climatizados, gerando o conforto dos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a UpTV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. Os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo e, é claro, os melhores profissionais do mercado. É a UpTV chegando aos 4 cantos do mundo. UpTV, a TV sem fronteiras. Referência em qualidade, a UpTV garante à sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque. Você já imaginou ter seu próprio programa? Na UpTV você divulga sua marca, seus projetos, site, blog,
lançamentos, campanhas publicitárias, interagindo assim com internautas do Brasil e do mundo todo, atingindo o público de todas as idades e classes sociais. Se você tem o sonho de ter seu próprio programa de TV, venha para a UpTV, a TV sem fronteiras.